Debaixo do sol dourado do antigo Egito, onde os faraós eram tidos como deuses e o sangue real valia mais do que a própria vida, nasceu uma história que o tempo tentou enterrar, mas nem o deserto conseguiu apagar. Uma história de dois irmãos, unidos pelo poder, separados pela culpa e lembrados por séculos como divindades, não por suas virtudes, mas por seu pecado. Dizem que o trono do Alto Egito tremeu quando o jovem príncipe e sua irmã, uma sacerdotisa do templo de Ísis, desafiaram as leis dos homens e dos céus. O povo os viu como encarnações de Osíris e Ísis, mas os sacerdotes sussurravam que era apenas luxúria disfarçada de milagre. Entre colunas de alabastro e perfumes de mirra, ergueu-se um império de adoração e medo. Homens se curvavam, mulheres ofereciam filhos em sacrifício. E o Nilo parecia correr mais lento, como se observasse o escândalo que nascia às suas margens. Mas o que começou como amor proibido, logo se tornou uma conspiração sangrenta que ameaçaria o trono, o templo e a própria fé do Egito. O que realmente aconteceu entre eles? Foi milagre ou maldição? Foi destino? Ou o maior pecado que o Egito já presenciou? Essa é a história de a irmã e o irmão, que foram adorados como deuses por pecar juntos. E nada, nem o tempo, nem o deserto, nem os deuses, poderá apagar o que eles fizeram. O Egito vivia um tempo de ouro e sombra. O trono era ocupado por Amenher, um faraó jovem, belo e calculista, que herdara o poder após a morte misteriosa do pai. Ao seu lado, sua irmã mais velha, Neferura, servia como sumo sacerdotisa de Ísis, mulher de fé, mas de alma inquieta. Desde crianças eram inseparáveis. Cresceram entre colunas douradas, banhados em incenso e lendas sobre deuses que amavam entre si. O povo os venerava. O sol e a lua de Mênfis, diziam. Mas sob os panos finos de linho e as coroas douradas, havia um reino dividido por intrigas. Os sacerdotes disputavam poder com os generais. O povo sofria com a fome. E os oráculos anunciavam que um amor profano traria o fim da dinastia real. Neferura era a alma do templo. Seus cânticos faziam o Nilo parecer respirar. Mas dentro dela havia algo que nem o templo podia conter. Cada vez que olhava o irmão conduzindo o Egito, algo estranho a consumia. Não era simples afeto, era algo proibido, intenso, sufocante. Amenher também sentia. À noite, quando os tambores cessavam, ele sonhava com ela, envolta em luz, chamando-o pelo nome que só ela usava. Ele tentava afastar o pensamento, mas no Egito, onde o sangue real era considerado divino, os deuses pareciam sussurrar que irmãos também podiam ser um só corpo, uma só vontade, um só trono. Naquele tempo, o povo acreditava que o faraó era o próprio Horus em carne, filho direto dos céus. Unir-se à irmã sacerdotisa de Ísis seria visto por alguns como o cumprimento de uma profecia, por outros como blasfêmia imperdoável. Enquanto o império brilhava por fora, por dentro, o palácio fervia em silêncio. Generais tramavam, sacerdotes observavam, e os dois irmãos caminhavam em círculos, presos entre a fé e o desejo. Certa noite, durante a celebração da lua cheia, Neferura subiu ao terraço do templo coberta de véus. O vento quente balançava suas tranças perfumadas. Lá embaixo, o Nilo refletia o luar como prata viva. Ela ouviu passos. Era Amenher. Nenhum deles disse palavra. Apenas se olharam, e naquele instante o mundo pareceu parar. O Egito inteiro dormia, mas naquele olhar o destino já estava sendo selado. Um amor que nascia como faísca no escuro, e cedo ou tarde incendiaria o trono, os templos e a fé de todo um povo. Do alto do templo, Neferura olhou para o irmão e murmurou: "Os deuses estão vendo, Amenher." Ele respondeu com voz firme, mas trêmula: "Então que eles também julguem o que não compreendem." O vento soprou como um aviso, e o Egito jamais seria o mesmo.
O amanhecer trouxe mais do que luz sobre Mênfis, trouxe um presságio. Um sacerdote ancião foi encontrado morto diante da estátua de Ísis, os olhos abertos, o rosto coberto de cinzas. Em suas mãos, um papiro selado com o emblema do templo real. Neferura reconheceu o selo. Era o mesmo que guardava as profecias mais antigas sobre a linhagem divina. Os escribas abriram o pergaminho diante do conselho. As palavras, escritas em tinta vermelha, gelaram a sala. Quando o sol e a lua se tornarem um só corpo, o Nilo se tingirá de sangue e o trono cairá sob o peso do desejo. Os olhos de Amenher se cruzaram com os de Neferura. Nenhum deles disse nada, mas o silêncio foi mais pesado que o ouro das colunas. O chamado havia sido feito, não pelos deuses, mas pelo próprio destino. Nos dias seguintes, o templo foi tomado por rumores. Sacerdotes murmuravam que Ísis estava inquieta, que seus sonhos eram perturbados por visões de serpentes unidas em torno do trono. O povo, confuso, começou a temer o casal sagrado. O amor fraternal dos dois já despertava olhares curiosos e agora a profecia acendia suspeitas. Mas o chamado de Amenher não era apenas espiritual. Ele queria unificar o Egito, acabar com as divisões entre templos e exércitos. Precisava de uma aliança mais poderosa que qualquer decreto. E sabia que Neferura era a chave. Durante uma cerimônia secreta, ele a chamou para o palácio interior, o local onde nenhum mortal comum podia entrar. Entre colunas cobertas de hieróglifos e fogo sagrado, ele falou: "O Egito precisa de nós, irmã. O povo acredita que o sangue real vem dos deuses, então que seja verdade. Que sejamos o sol e a lua, unidos diante do Nilo." Neferura recuou, o coração acelerado. "Você fala de união, mas e se for o pecado que a profecia anunciou?" Amenher se aproximou. "E se for o cumprimento dela? Quantos reis antes de nós se diziam filhos dos deuses? E se o que chamam de pecado for apenas medo?" As chamas tremularam. O perfume do incenso se misturou ao som distante das águas. O chamado estava lançado, não apenas a uma aventura política, mas a um abismo sem volta. Neferura sentiu algo crescer dentro de si. Não apenas desejo, mas curiosidade. E também medo. Os deuses pareciam observá-la, e cada batida de seu coração soava como um aviso. Naquela noite, sozinha diante da estátua de Ísis, ela tentou orar, mas as palavras não saíam. Sentia-se dividida entre a voz da deusa e o chamado do irmão. O vento soprou pelas colunas e no escuro ela ouviu algo, ou pensou ouvir, uma voz feminina, suave, sussurrando. O amor e a destruição andam sob o mesmo véu. Assustada, Neferura caiu de joelhos. Quando abriu os olhos, viu o reflexo da lua sobre o altar. E nele jurou ter visto o rosto de Amenher. O destino a chamava, e agora nada mais poderia detê-la. Nos dias seguintes, o palácio pareceu sufocar Neferura. As paredes douradas que antes traziam conforto, agora pesavam como prisões. A profecia ecoava em sua mente sem descanso. Quando o sol e a lua se tornarem um só corpo. E em cada palavra ela via o rosto do irmão. Ela tentava se convencer de que tudo não passava de loucura. Rezava, purificava-se no Nilo, jejuava. Mandou fechar as portas do templo interior e proibiu que Amenher se aproximasse. Mas o coração, esse, ela não conseguia calar. O faraó, por sua vez, sentia a distância dela como uma ferida. Começou a sonhar com serpentes entrelaçadas, com o Nilo transbordando sangue e com o rosto da irmã se desfazendo em pó de ouro. Os deuses, dizia ele, estavam falando, e a cada sonho a voz da razão se apagava um pouco mais. Neferura procurou o conselho dos sacerdotes mais velhos. Um deles, cego e coberto de cicatrizes, falou-lhe com voz trêmula. "Filha de Ísis, o desejo é o veneno dos deuses. Eles dão o amor para testar o coração, e quem se entrega sem entender o preço perde mais do que a alma."
Ela baixou a cabeça, tomada pela culpa. Mas se o amor é sagrado, por que ele nos destrói? O velho suspirou. Porque há amores que nascem do céu e outros que vêm das sombras. Naquela noite, Neferura fugiu do palácio. Coberta com mantos simples, caminhou até o povoado à beira do Nilo. Queria ver o que existia além das muralhas, longe do brilho da realeza. Ali, viu fome, crianças doentes e homens ajoelhados pedindo chuva. Ela entendeu que o Egito sangrava, que o poder deles, os filhos dos deuses, já não trazia esperança, apenas medo. Mas o destino é cruel com quem tenta escapar dele. Enquanto orava nas margens, o rio começou a subir de forma repentina. As águas, turvas e violentas, arrastaram um barco e quase levaram uma criança. Neferura correu e, num impulso, mergulhou. Salvou o menino, mas ao emergir, ouviu as vozes da multidão. É a sacerdotisa, Ísis se manifesta nela. Homens e mulheres se ajoelharam diante dela, gritando que viram luz em suas mãos, que a deusa havia tocado o Nilo através dela. A notícia correu como fogo. Neferura, a irmã do faraó, havia feito um milagre. O povo começou a chamá-la de Filha da Luz. Quando Amenher soube, mandou erguer estátuas em sua homenagem. Mandou que o templo a celebrasse. E ao vê-la novamente, disse com um olhar que misturava devoção e desejo: os deuses a escolheram, Neferura. Você é a ponte entre o céu e o trono, e eu sou o trono. Ela quis recusar, quis gritar, mas não conseguiu. O povo a venerava, o irmão a desejava, e o Egito acreditava que juntos eles eram mais do que humanos. Neferura chorou em silêncio. Sabia que o amor deles estava deixando de ser segredo e começava a se tornar fé. Mas ainda tentou resistir, tentou fugir do destino, sem perceber que já caminhava direto para ele. Naquela madrugada, o vento do deserto soprou mais frio do que de costume. As tochas do templo tremulavam como se temessem o que estava por vir. Neferura, cansada e aflita, caminhava sozinha pelo corredor das estátuas antigas, buscando respostas que os deuses pareciam esconder. Foi então que encontrou Imhotep, o velho sacerdote cego que morava nos subterrâneos do templo, um homem que dizia ter servido 3 faraós e visto o rosto da própria morte. Ele estava ajoelhado diante de uma lamparina de óleo, traçando símbolos no pó. Sem se virar, disse: "O rio fala sobre você, filha de Ísis." Neferura parou, surpresa. O rio fala? O Nilo fala com quem sabe escutar, e ele está inquieto. Suas águas estão se dividindo, como 2 corações que se amam, mas que nunca deveriam se encontrar. Ela se aproximou lentamente. Então você também acredita na profecia, Imhotep? Acredita que meu amor destruirá o Egito? O velho sorriu, um sorriso triste. O amor não destrói, minha filha. O que destrói é o que o homem faz em nome dele. Neferura se ajoelhou, desesperada. Eu tento resistir, mas algo em mim queima. Quando o vejo, sinto que estou diante dos próprios deuses. Quero me afastar, mas é como se o universo me empurrasse para ele. Imhotep tocou o chão com a mão enrugada. Porque vocês foram tocados pelo mesmo fogo. Mas há um limite entre o sagrado e o profano. Se cruzarem esse limite, o céu os coroará e os amaldiçoará no mesmo instante. Ele então revelou algo que jamais deveria ser dito. Há um antigo ritual, proibido desde os tempos dos primeiros faraós. Chamam-no de a união do sol e da lua. 2 sangues reais unem-se sob o eclipse, e se o amor for puro, o Egito renasce. Mas se for impuro, o Nilo se tornará o túmulo de todos. Neferura estremeceu. E como saber se é puro? O velho sorriu, levantando o rosto para o teto. O coração nunca mente, mas o poder, sim. Naquela noite, ela saiu do templo com o coração dividido entre a fé e o desejo. O eclipse se aproximava. Um raro fenômeno que cobriria o Egito de escuridão por alguns minutos. O povo o aguardava com temor e esperança. Amenher também soubera da profecia e do ritual proibido.
Convencido de que aquele seria o sinal dos deuses, mandou preparar oferendas em todos os templos. Disse a seus conselheiros: o Egito verá nascer uma nova era. O sol e a lua se unirão, e o sangue real será o novo oráculo. Enquanto isso, Imhotep procurou Neferura uma última vez. Levava nas mãos uma pequena ânfora de alabastro. Dentro há óleo sagrado, misturado com lágrimas do Nilo. Use-o quando a dúvida a consumir. Ele mostrará o que os olhos não veem. Ela aceitou o presente sem entender totalmente. E quando o velho se virou para partir, disse apenas: os deuses não têm piedade, minha filha, mas às vezes deixam uma chance aos que ousam desafiá-los. Neferura ficou parada, segurando a ânfora contra o peito, ouvindo o vento rugir pelas colunas. Sabia que o momento da escolha se aproximava, e que nem ela, nem Amenher seriam os mesmos depois do eclipse. O eclipse se aproximava. O Egito inteiro se preparava para o fenômeno que, segundo os astrônomos do templo, não ocorria há mais de um século. O povo acreditava que o sol e a lua iriam se encontrar no céu e que, quando isso acontecesse, os deuses revelariam seu julgamento sobre o reino. No coração do palácio, Amenher ordenou que as portas do salão sagrado fossem seladas. Somente ele e Neferura poderiam entrar. O chão estava coberto por tapetes escarlates, e incensos de mirra e canela enchiam o ar com um perfume espesso. Nas paredes, hieróglifos antigos contavam a história de Osíris e Ísis, irmãos, amantes e criadores da vida. Neferura entrou coberta por véus brancos. Caminhava devagar, o coração disparado. Carregava a ânfora que Imhotep lhe dera. As tochas tremulavam à medida que ela se aproximava do irmão. Amenher a observava em silêncio. Estava vestido com o manto dourado dos faraós, a coroa dupla sobre a cabeça, símbolo do Alto e do Baixo Egito. Quando ela parou diante dele, disse com voz firme: hoje os deuses nos julgarão, irmã, ou nos coroarão como divinos, ou nos lançarão ao esquecimento. Neferura sentiu as mãos tremerem. E se for uma armadilha do destino? E se o amor que sentimos for a maldição que os oráculos previram? Amenher se aproximou, lentamente. O destino não se teme, cumpre-se. Ele tomou suas mãos e as levou até o altar de pedra. O som dos tambores do templo ecoava ao longe, marcando o ritmo do eclipse. O céu começou a escurecer, e a luz do sol foi engolida pela sombra da lua. Um silêncio pesado tomou o ar. Nesse instante, Neferura abriu a ânfora. O óleo sagrado escorreu por suas mãos como ouro líquido. O aroma do Nilo, forte e doce, espalhou-se pela sala. Quando ela o ergueu, o líquido começou a brilhar. E por um momento ela viu o reflexo do velho Imhotep, como se ele estivesse ali, observando. O coração nunca mente, mas o poder sim. A lembrança de suas palavras a fez hesitar. Mas Amenher já havia se ajoelhado diante dela. Unidos pelo sangue e pela vontade dos deuses, seremos eternos. Nossos nomes serão lembrados como os que trouxeram o Egito à glória. O eclipse atingiu o ápice. A escuridão era total. O templo inteiro se calou. E sob o brilho sobrenatural das tochas, Neferura deixou o óleo cair sobre o altar. Um clarão percorreu o chão, iluminando os hieróglifos que pareciam se mover. O ar se encheu de energia. O vento atravessou as janelas, apagando as chamas. Por um instante, o tempo pareceu parar, e naquele instante eles se uniram. O sol e a lua, o irmão e a irmã, o desejo e a fé. Do lado de fora, o povo começou a gritar. Diziam que viram luz sair do templo, que sentiram o chão vibrar. Alguns ajoelharam, acreditando que os deuses haviam descido. Outros fugiram apavorados. Quando a luz do sol voltou a brilhar, o Egito inteiro já falava de um milagre. Amenher e Neferura saíram do templo de mãos dadas. O povo os recebeu com flores, gritando seus nomes como se fossem divindades.
E naquele momento, o limite entre o sagrado e o pecado foi cruzado para sempre. O Egito, sem saber, começava a adorar dois deuses feitos de carne e condenados pelo próprio céu. Depois do eclipse, nada mais foi igual. O povo do Egito começou a se ajoelhar quando via o casal real passar. Chamavam-nos de os luminares, acreditando que Amenher era a encarnação do sol e Neferura, a da lua. Em cada vila erguiam altares com suas imagens. Sacerdotes cantavam hinos em seu nome. O amor proibido se tornara religião. Mas quanto mais o povo os adorava, mais crescia a ira dos antigos templos. Os sacerdotes de Amon e Ra, que sempre controlaram o poder espiritual do Egito, viam naquela união um desafio mortal. O chefe deles, o cruel Setor, jurou diante de sua legião de seguidores: se eles forem deuses, que o céu os prove. Se forem humanos, que o Egito os devore. Neferura, no entanto, começou a sentir o peso da adoração. O povo vinha até ela trazendo doentes, pedindo bênçãos, implorando por chuva. E quando ela tocava alguns, eles se curavam. Seria milagre ou coincidência? O dom assustava até a própria sacerdotisa. Certa manhã, uma mulher lhe trouxe o corpo sem vida do filho. Neferura ajoelhou-se chorando e tocou o menino. Ele respirou novamente. O povo gritou: "Deusa!", mas dentro dela, o medo cresceu. Ela começou a desconfiar que algo maior a cercava, algo que não vinha apenas do amor. Sonhava com visões, o Nilo tingido de sangue, estátuas chorando e o rosto de Imhotep sussurrando em meio à escuridão. O poder está cobrando o preço. Enquanto isso, Amenher se embriagava com o novo culto. Mandou cunhar moedas com a imagem dos dois. Decretou que o Egito deveria adorar apenas o casal divino. Proibiu os templos antigos de Ra e Osíris. Setor respondeu com fúria, acusando o faraó de sacrílego. O palácio virou um campo de intrigas. Alguns generais se ajoelhavam diante de Amenher, jurando lealdade. Outros conspiravam nas sombras, alimentados por promessas de ouro e poder. Entre os poucos aliados verdadeiros, restava apenas Menef, o capitão da guarda real. Homem fiel desde a infância dos irmãos. Ele tentou alertar o faraó. Majestade, os sacerdotes de Amon planejam se levantar. Dizem que a união de vocês é impura. Amenher riu com arrogância. Impura é a língua dos fracos. O povo acredita em mim, Menef. E quando o povo acredita, até os deuses se calam. Mas Neferura ouviu essas palavras e sentiu um arrepio. A fé que o sustentava estava se tornando orgulho. Nessa mesma noite, Menef foi encontrado morto nas margens do Nilo. Disseram que foi um acidente, mas Neferura sabia que não. A partir daí, o medo começou a crescer dentro do palácio. Servos desapareciam. As oferendas apodreciam antes de serem colocadas no altar. O ar cheirava a ferro e mirra queimada. Uma madrugada, Neferura foi acordada por vozes do lado de fora. Espiou pela janela e viu homens encapuzados desenhando serpentes nas paredes do templo, símbolo de Setor. O aviso era claro. A guerra sagrada estava próxima. Ela procurou Amenher, desesperada. Eles virão por nós. Mas o faraó, tomado pela ambição, apenas sorriu. Deixe que venham. Que o Egito veja quem são os verdadeiros deuses. E assim, o amor que começou como segredo e promessa, agora incendiava o império. Aliados se tornavam inimigos. Fé se tornava medo. E o sangue real, que antes brilhava como ouro, começava a escurecer. Os dias seguintes mergulharam o Egito em um silêncio estranho, pesado. O povo ainda cantava o nome dos luminares, mas agora com medo, como se pronunciar aquelas palavras fosse uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Os campos começaram a secar. O Nilo baixou de repente.
E os sacerdotes de Amon espalharam a crença de que os deuses antigos estavam furiosos com a nova fé. Neferura sentia o peso dessa culpa em cada respiração. Passava as noites em claro, orando diante da estátua de Ísis, pedindo perdão por algo que nem ela sabia mais se era amor, pecado ou destino. Certa madrugada, enquanto rezava, ouviu novamente a voz suave, a mesma de suas visões. Você pediu que o céu os unisse, agora peça que o céu os separe. Ela se assustou e deixou cair o incenso. As chamas se espalharam pelo chão. Era como se o templo respondesse à voz invisível, queimando em cólera. No palácio, Amenher se tornara um homem diferente. Seus olhos estavam mais duros, sua voz mais fria. Começou a desconfiar de todos, inclusive da irmã. Mandou vigiar os sacerdotes, prender suspeitos e executar os que se opunham à nova fé. Neferura tentou fazê-lo parar. Você está provocando os deuses, Amenher. Eles não pediram sangue. Ele respondeu firme, quase sem emoção. Os deuses pedem obediência, e se precisam de sangue, que seja o dos que nos traem. Os dois se distanciavam, mesmo quando estavam lado a lado. Aquele amor ardente que antes parecia celestial, agora queimava como maldição. Foi então que Imhotep voltou a procurá-la. Encontrou-a escondida no pátio do templo, exausta, chorando. Eu avisei, filha. O poder corrompe até os deuses que os homens inventam. Ela caiu de joelhos diante dele. Diga-me como terminar isso. Diga-me o que fazer para salvar o Egito. O velho pegou suas mãos e sussurrou. Você precisa levá-lo de volta à caverna da criação, onde os deuses nasceram. Lá, o sangue real deve ser purificado. Mas lembre-se, para que a luz volte, algo precisa morrer. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela. Algo precisa morrer. No dia seguinte, Neferura disse a Amenher que tivera uma visão enviada por Ísis, pedindo que ambos fossem até o deserto ocidental, onde as areias escondiam a antiga caverna dos deuses. O faraó, tomado pela vaidade, acreditou. Se é um chamado divino, iremos, e o Egito verá nossa consagração diante do próprio céu. Partiram com uma pequena comitiva de guerreiros e servos fiéis. Viajaram dias sob o sol escaldante, entre dunas e ventos que soavam como lamentos. À noite, as estrelas pareciam observá-los em silêncio e Neferura sentia que o deserto inteiro respirava junto dela, esperando algo terrível. Ao alcançarem o vale escondido, viram a entrada da caverna. 2 colunas negras cobertas por símbolos apagados, e no chão, marcas de sangue seco. O ar era pesado, antigo, quase vivo. Amenher sorriu, tomado por uma fé insana. Aqui, o sol e a lua renascerão. Aqui, os deuses verão que somos dignos. Neferura segurou firme a ânfora vazia que ainda carregava, símbolo do ritual que os unira. Dentro dela, só restava o cheiro amargo do óleo sagrado. Ela sabia que o que aconteceria ali mudaria tudo. Sabia também que talvez fosse o último lugar onde veria o irmão. A caverna os aguardava, e o destino também. A caverna parecia viva. O ar pulsava, quente e denso, e o som do vento do deserto sumia assim que se cruzava a entrada. O teto era coberto por pedras luminosas que refletiam uma luz azulada, como se o próprio céu estivesse preso ali dentro. No centro, havia um altar de granito negro, marcado por séculos de rituais esquecidos. Amenher subiu os degraus do altar com um olhar de êxtase. Aqui começou o Egito, Neferura. Aqui os deuses nasceram, e aqui renasceremos como eles. Neferura observava em silêncio. Seu coração batia com força, mas não era fé, era medo. Algo naquela caverna gritava perigo. As inscrições nas paredes, meio apagadas, pareciam formar advertências. O sangue que desafia o céu alimentará a areia. O faraó ordenou que os servos acendessem as tochas. Um fogo esverdeado iluminou o espaço. Ele se voltou para a irmã e ergueu uma adaga cerimonial.
Com este sangue selaremos nosso destino. Ela deu um passo para trás. Não, Amenher. Não é isso que os deuses querem. Imhotep me disse que esta caverna é um aviso, não um altar de glória. O velho está morto, respondeu ele com frieza. Morreu antes de deixarmos o templo. Achei que já soubesse. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Imhotep, morto. O último elo com a razão havia sido arrancado. Você o matou? Amenher não respondeu. Desceu um degrau, segurando a adaga. Não há espaço para fraqueza, irmã. Somos o sol e a lua. O Egito precisa acreditar que somos eternos. Neferura recuou, até encostar-se na pedra fria da parede. O eco das palavras dele ressoava como trovão. E o que acontecerá quando os deuses verdadeiros vierem cobrar o preço? Os deuses somos nós, gritou Amenher, levantando a lâmina. O vento soprou com força dentro da caverna. As tochas se apagaram, e o fogo esverdeado se transformou em chamas brancas. A luz cegou ambos por um instante. Então uma voz ecoou, vinda do fundo das sombras. Uma voz antiga, nem masculina, nem feminina. Todo o poder nasce do sacrifício. Um deve cair para que o outro ascenda. Amenher olhou ao redor, confuso, e por um momento pareceu amedrontado. Neferura, tomada por lágrimas, entendeu o sentido. Aquela era a escolha final. Ou o amor o salvaria, ou o destruiria. Ela avançou, tentando arrancar a adaga das mãos dele. Os dois lutaram, tropeçando sobre o altar. O metal brilhou entre os dedos, e então o silêncio. Amenher caiu de joelhos, a lâmina cravada no peito. O sangue escorreu pelos degraus, misturando-se à poeira antiga. Ele a olhou com espanto, mas sem ódio. Irmã, agora seremos eternos. Neferura gritou desesperada, segurando o corpo dele. As chamas do altar cresceram, iluminando toda a caverna. O teto tremia. A areia começou a cair, e uma corrente de ar quente varreu o lugar, levando o cheiro de ferro e mirra. Ela o abraçou, chorando, e a voz antiga falou novamente. O amor foi o pecado e a purificação. O sol se apaga para que a lua brilhe. Quando o desabamento começou, Neferura fechou os olhos e murmurou uma última prece. O deserto engoliu a caverna, e o som do vento voltou a reinar. Daquele dia em diante, o Nilo voltou a correr com força. As chuvas caíram e o Egito renasceu. Mas o trono ficou vazio. O povo dizia que o sol havia morrido e que a lua, em luto, se escondia toda noite para chorar. E assim nasceu o mito dos dois deuses amaldiçoados. Quando o silêncio finalmente dominou o deserto, Neferura acreditou estar morta. A poeira cobria seu rosto e o ar quente pesava sobre o peito. Mas ela ainda respirava. O corpo de Amenher jazia imóvel ao seu lado, meio enterrado pela areia. A adaga ainda reluzia em seu peito, como uma ferida que nunca se apagaria. Ela tentou se levantar, tonta, mas algo brilhava diante dela. Um fio de luz que atravessava a escuridão da caverna. Era o óleo sagrado que restara na ânfora. O recipiente havia se quebrado na queda e o líquido escorria sobre o chão de pedra, formando desenhos que pareciam vivos. Símbolos antigos começaram a brilhar e uma imagem surgiu diante de Neferura, a de Ísis, envolta em luz dourada. A voz da deusa ecoou suave, mas firme, dentro de sua mente. O amor é a força que cria e destrói. Você purificou o Egito, mas o preço foi o sangue do sol. O ciclo se fechou, filha minha. Neferura caiu de joelhos, chorando. Então foi tudo em vão? Eu o matei e nada mudou? Mudou sim. O Egito viverá. O orgulho foi apagado e o Nilo voltará a correr. Mas você carrega agora o fardo da lembrança. A luz envolveu o corpo de Amenher. Seu rosto se tornou sereno e a adaga desapareceu. O sangue secou, transformando-se em pó dourado. Aos olhos de Neferura, ele parecia dormir. Não morto, mas em paz. A deusa continuou. Deixa-o descansar.
O sol renascerá em outros reis. Mas a lua guardará o segredo. Então, a caverna começou a se abrir, como se o deserto a empurrasse para fora. Um raio de sol atravessou as fendas e iluminou Neferura. A areia que antes pesava, agora parecia leve, quase líquida. Ela foi envolta por uma sensação estranha, uma mistura de calor e paz. Quando despertou, já estava do lado de fora. O sol nascia sobre o horizonte e o vento levava consigo o último vestígio da tempestade. Não havia sinal do corpo de Amenher, nem da caverna. Apenas dunas intermináveis e silenciosas. Neferura caminhou até o Nilo. As águas estavam claras, serenas. O reflexo do sol nas ondas parecia um rosto familiar, o de seu irmão, sorrindo. Ela ajoelhou-se e sussurrou: "Perdoa-me, meu rei, meu irmão, meu amor." De repente, as águas se agitaram. Peixes dourados surgiram, dançando em círculos, como se respondessem à sua prece. Era o sinal que os antigos chamavam de bênção dos deuses. Naquela manhã, o povo das aldeias viu algo inexplicável. Uma mulher coberta por véus brancos caminhando sobre as margens do Nilo. Onde ela passava, o solo se tornava fértil e flores brotavam. Muitos acreditaram que Ísis havia descido novamente à terra. Neferura não voltou ao palácio. Vagueou pelos templos, abençoando os necessitados, curando feridos e ensinando que o poder não vem do trono, mas do sacrifício. Ela se tornou um mistério, uma lenda viva. Alguns diziam que ela nunca envelheceu. Outros juravam tê-la visto desaparecer no horizonte, envolta por luz. Com o tempo, o Egito ergueu um templo em seu nome, o Templo da Lua Silenciosa. Ali, os sacerdotes ensinavam que todo amor verdadeiro traz um preço, mas que, quando nasce do sacrifício, torna-se eterno. E assim, o pecado virou fé. A tragédia se transformou em bênção. E o nome de Neferura foi gravado nas pedras não como pecadora, mas como a deusa que chorou pelo sol. O tempo passou, mas o deserto parecia preso no mesmo silêncio do dia em que o sol morreu. Neferura caminhava entre dunas como uma sombra vestida de branco, guiada apenas pelo som distante do Nilo. Seu coração ainda pulsava, mas sem alegria. Sentia que carregava o peso de um império e de um pecado que jamais seria esquecido. Ao voltar a Mênfis, encontrou um Egito diferente. O trono estava vazio, os templos em ruínas e o povo dividido entre fé e medo. Alguns ainda a chamavam de deusa, outros a acusavam de assassina, mas todos se ajoelhavam quando ela passava. Neferura não se defendia, apenas caminhava em silêncio como quem já não pertencia à terra. Os sacerdotes que restaram a receberam com temor. Se voltou viva da caverna dos deuses, então o sol ainda habita em você, disse um deles. Ela respondeu com voz calma, quase distante. O sol vive em cada homem que escolhe a verdade, não em mim. Eu apenas paguei o preço. Nos dias seguintes, percorreu o Egito em procissões silenciosas. Onde antes havia seca, o Nilo começava a renascer. O povo via nisso um milagre, a prova de que o sacrifício havia purificado a terra. Mas Neferura sabia que aquele renascimento tinha um custo. Sua alma. Durante a noite, sonhava com Amenher. Ele aparecia em meio à luz, sorrindo. O Egito floresceu, minha irmã. Você me libertou. Ela acordava chorando, sentindo o perfume dele ainda no ar. Certa manhã, subiu até o alto do templo e olhou para o horizonte. O sol nascia sobre o deserto. O mesmo sol que antes queimava, agora suave. Voltei a Amenher, mas não para governar. Voltei para lembrar. E ali, sozinha diante do amanhecer, entendeu que sua missão não era reinar, mas ensinar. O amor, a fé e o sacrifício estavam ligados por um mesmo fio, e apenas quem o aceitava podia renascer. Neferura desceu os degraus e seguiu para o povo, levando nas mãos o óleo sagrado que restava, símbolo da união e da perda.
O Egito, enfim, respirava novamente. Mas ela sabia. A paz nunca vem sem cicatrizes. O Egito havia renascido, mas Neferura ainda carregava o peso do passado. Cada vez que o sol se punha, ela sentia o coração apertar, como se o espírito de Amenher ainda esperasse algo dela. Os sacerdotes começaram a dizer que o Nilo voltaria a secar, que o equilíbrio só seria completo quando a lua se unisse novamente ao sol. Não por desejo, mas por redenção. Naquela noite, uma tempestade varreu o deserto. O vento uivava entre as colunas do templo, e Neferura foi despertada por um clarão. No reflexo da água sagrada, viu o rosto do irmão chamando por ela. O ciclo ainda não terminou, irmã. Vem ao Nilo. Movida por uma força que não entendia, vestiu o mesmo manto branco do dia da caverna e caminhou sozinha até as margens do rio. O vento trazia o cheiro de mirra e ferro. O Nilo, iluminado pela lua, parecia feito de prata líquida. Ela ajoelhou-se e sussurrou: "Se ainda existe algo de mim em você, mostra-me o caminho." Então as águas se abriram suavemente, revelando a adaga de ouro que ela havia deixado na caverna, intacta, brilhando sob a lua. Neferura entendeu o sinal. Tomou o objeto com as duas mãos e o ergueu ao céu. "Eu devolvo o que pertence aos deuses, que o Egito não sofra mais por nosso amor." Um raio cortou o horizonte, atingindo o rio. A água explodiu em luz, e por um instante ela viu Amenher diante dela, radiante, sorrindo. "Agora somos livres." A luz envolveu os dois. O vento cessou. O Nilo silenciou, e quando a lua desapareceu, o corpo de Neferura já não estava ali. Na manhã seguinte, o povo encontrou a adaga cravada na areia e flores brancas brotando ao redor. Os sacerdotes declararam que a deusa da lua havia retornado ao céu e que sua alma se unira à do sol para proteger o Egito para sempre. E assim, a maldição se tornou bênção. O amor que nasceu como pecado terminou como eternidade. Dois irmãos, dois deuses, uma só luz. Quando o sol voltou a nascer sobre o Nilo, o Egito parecia respirar em paz. O rio corria sereno, os campos floresciam e o vento trazia um perfume doce de mirra e lótus. Ninguém viu o momento exato em que Neferura desapareceu, mas todos sentiram. As mães juravam que na noite anterior a lua havia chorado luz sobre o deserto e que as águas brilharam como ouro. O povo acreditou que o amor dos dois irmãos havia selado um pacto eterno. Nenhum rei voltou a ser adorado como Deus. E os sacerdotes, tomados pelo medo e pela reverência, ergueram um novo templo às margens do Nilo, o Templo dos Dois Luminares. Nele, duas estátuas, uma do sol e outra da lua, ficavam lado a lado, olhando-se eternamente, separadas por um fio de água que nunca secava. Diziam que, nas noites de eclipse, uma voz suave podia ser ouvida entre as colunas, recitando: "O amor é chama e ferida. Queime se for preciso, mas jamais o negue." O nome de Amenher se perdeu nas areias do tempo, mas o de Neferura permaneceu. Os escribas a chamaram de a guardiã da luz, e seu símbolo, a lua dentro do sol, tornou-se amuleto de proteção contra o orgulho e a traição. Os séculos passaram, as cidades mudaram, reinos surgiram e caíram. Mas até hoje, quando o Nilo brilha em silêncio sob a lua cheia, o povo do Egito Antigo contava a mesma história, a de dois irmãos que desafiaram os deuses e pagaram com o coração, mas deixaram ao mundo um elixir que nem o tempo pode destruir. A verdade de que o amor, mesmo proibido, pode purificar o que o poder corrompe. E quando o eclipse cobre o céu, os sacerdotes ainda murmuram em voz baixa: "O sol e a lua se encontram outra vez." Porque há amores que não terminam, apenas mudam de forma e seguem iluminando o deserto da eternidade.